Pode ficar à vontade, Eu não Maria estou Júlia. vendo a. Andressa, eu acho que parou de compartilhar. Agora Sim. voltou. Deu certo? Sim. Só coloca na apresentação, modo apresentação, para ele ficar maior, Andressa. Ó, eu coloquei, mas eu coloco de novo. Cadê? Aqui. Apresentação, apresentar. Vamos. Peraí. Peraí, só um minuto. Ok, Tá fica à dando. vontade. É, é que tem que compartilhar a tela. Aí a janela não vai dar certo. Agora deu? Deu. Deu, tá. Ok. Certinho. Ok, então podemos começar? Fique à Deixa eu vontade, só professor. aumentar a tela aqui para ficar melhor. Então, todos nós hoje vamos abordar o tema alterações da glicemia, tá? Tanto no exercício como no estresse, e também vamos abordar os aspectos do manejo clínico, né, dessas situações. Basicamente, nós vamos entender o impacto do exercício e do estresse na glicemia, porque, como todos nós sabemos, né, a glicose seria a primeira forma de obtermos energia no nosso corpo, né, seguido do metabolismo das gorduras e, por último, né, entrando no metabolismo das proteínas para podermos gerar energia. Próximo slide, por favor. Então, nós temos como objetivo entender o impacto do exercício e do estresse sobre a glicemia e o seu manejo clínico, as formas que nós vamos abordar isso, se nós vamos fazer uso de insulina, se nós vamos fazer somente esse controle através da dieta, ou se vamos, né, posteriormente fazer uma abordagem um pouco mais profunda nos casos do estresse, até mesmo com um apoio psicológico. Qual que vai ser o nosso público-alvo? Alunos de medicina, de enfermagem, fisioterapia, educação física. Faltou a nutrição. É porque acabou sendo enviado para você o arquivo sem a última edição, mas aí também a gente coloca os nutricionistas, tá? O exercício pode provocar tanto a hipoglicemia ou a hiperglicemia, dependendo da intensidade ou do contexto na qual o indivíduo vai estar inserido. O estresse emocional vai alterar significativamente o metabolismo dessa glicose, tá? Como nós vamos estudar mais no final. E devemos compreender a resposta nossa vai permitir o quê? Com que nós tomemos decisões clínicas mais seguras e melhorar o cuidado multiprofissional, tá? Então nós vamos ter aí dois pontos bem distintos, né? Um vai ser induzido de forma muito direta, que seria o exercício físico, e a outra uma forma mais indireta, que seria através do estresse, tá bom? O próximo, por favor. Nós vamos ter a homeostase da glicemia e a sua regulação hormonal, né? Homeostase, como todos sabem, perfeito funcionamento de órgãos e sentidos, na qual nós temos o quê? Mediado pelas cetocolaminas e também mediado pelos hormônios, né? Nós vamos ter essa regulação da glicemia. Nós teremos uma glicemia normal de 70 a 100 miligramas por decilitro em jejum, né? A insulina vai reduzir a glicose sanguínea via captação celular, na qual nós vamos ter o GLUT4, que vai ser uma proteína que vai fazer essa transposição, né, do meio extracelular para o intracelular.
Nós teremos os hormônios contrarreguladores, tá? Que vão afetar muito nessa captação e nesse transporte da glicemia, que seria ele o cortisol, a adrenalina, o glucagon e o GH, que vão elevar a glicemia nas situações de demanda. Então, o corpo necessitando de mais energia, ele vai fazer com que essa energia seja enviada, com que essa glicose seja enviada mais rapidamente para dentro da célula, né? E lá na mitocôndria gerar mais energia. Nós vamos procurar também o quê? Um equilíbrio dinâmico entre a insulina e esses contrarreguladores para manter a glicose num nível estável, né, através da segurança metabólica. Próximo, por favor. No exercício físico, né, nós vamos procurar ter o controle glicêmico da seguinte forma: o músculo ele vai captar a glicose via GLUT4. O que que é essa GLUT4? Tá? A GLUT4 é uma proteína que ela vai executar a entrada de glicose na célula. Basicamente, ela vai estar presente lá no tecido muscular. Então, o músculo ele vai captar a glicose via o GLUT4 sem a insulina. Tá? Então, a insulina, como todos sabem, é um hormônio que ele vai comandar a captação dessa glicose, tá? Que é produzido lá pelo pâncreas, né? A insulina. Então, o exercício, ele vai elevar a sensibilidade à insulina por até 16 horas. Entenderam? Então, o exercício, ele vai elevar a sensibilidade insulínica por até 16 horas. A intensidade e duração, elas vão modular a resposta glicêmica, como a gente vai ver em um slide posterior. E o monitoramento contínuo, ele é indispensável, tá? Então, muitas pessoas, principalmente os diabéticos, é, eles devem ter essa monitorização contínua. Geralmente faz pela manhã, em alguns casos faz pela manhã e à tarde. E os que fazem exercício físico, o ideal é que eles fizessem antes e depois do exercício físico. Então, o exercício físico, ele vai ser mediado, né, pelas catecolaminas. O que que seriam essas catecolaminas? Seria um grupo de hormônios e neurotransmissores, entre eles a adrenalina que vai aumentar a frequência cardíaca, dilatando, né, as vias aéreas e redirecionando o sangue para o músculo. Nós teremos a noradrenalina que ele vai fazer a vasoconstrição periférica, aumentando a pressão. Nós temos também a dopamina, que vai atuar no sistema de recompensa cerebral. Então, tudo isso daí, né, vai fazer com que você tenha o quê? Gerando a glicogenólise hepática. O que que é a glicogenólise hepática? É a quebra do glicogênio armazenado lá no fígado em moléculas de glicose. Entenderam? Então, o que que é o glicogênio? O glicogênio seria o principal polissacarídeo, né, de reserva energética nos animais, tá? Ele é formado de várias moléculas de glicose. Então, como vocês podem ver, essa glicogenólise vai gerar uma hiperglicemia transitória. Entenderam? Então, você vai fazer logo um pico de hiperglicemia que, conforme você vai tendo o consumo muscular, vai fazer com que gere a hipoglicemia. Então, num primeiro momento, você faz uma hiperglicemia, porque o seu músculo está precisando de uma quantidade grande de glicose. Depois, havendo um consumo exacerbado dele, você entra na hipoglicemia, tá bom? Próximo slide, por favor. Agora vamos ver os tipos de exercício e a resposta glicêmica a cada um deles, né? No exercício aeróbico, nós temos a hipoglicemia, tá? Mediada pela captação via GLUT4. Lembra do que eu expliquei o que é o GLUT4, né? Que é uma proteína que vai executar a entrada de glicose na célula. Já os exercícios de resistência, a resposta é variável. Então você tem uma menor hipoglicemia. Já nos casos de HIIT, aquele na qual a pessoa ela faz um exercício intenso, depois ela pega, faz um período menos intenso, depois faz um outro pico de intensidade. Você tem o quê? Tem a hiperglicemia transitória, tá? Na qual você tem as catecolaminas elevadas, né? Porque veja só, conforme você faz aquele HIIT, você tem aquela
Aquele pico, então, você necessita de mais adrenalina. Então, as catecolaminas, elas vão lá em cima. Depois você fica num estado quase de repouso, então elas abaixam novamente. Já no exercício prolongado, né, como seria muito mais evidente, o risco da hipoglicemia é muito maior. E ele pode ocorrer até 48 horas, porque como você faz o exercício prolongado, o seu consumo de glicose vai sendo muito grande. Então, em até 48 horas, você pode sofrer picos de hipoglicemia, tá? E aí necessitar fazer uma até reposição de glicose, tá? A monitorização glicêmica ela é indispensável, como eu falei, o ideal seria, principalmente para pacientes diabéticos, você fazer antes e depois do treino, até que você tenha um patamar que você deva ou então o seu clínico ou a pessoa que está fazendo o acompanhamento indicar para você, ou reposição de glicose mesmo, ou diminuição até da atividade física. Tá bom? Próximo, por favor. Na diabetes tipo 1, na verdade, esse slide seria diabetes tipo 1 e 2 durante o exercício, tá? Na hipoglicemia, né, você vai ter mais ou menos o mesmo comportamento nos dois casos, tá? Então, você teria a diabetes tipo 1 e 2 durante o exercício, né? A hipoglicemia, o paciente ele apresentaria sintomas que seria o quê? Seria a sudorese intensa, seria a boca seca, a taquicardia e a taquipneia, tá? Então, nos casos da hipoglicemia também, o paciente ele pode ser levado, quando você tem uma hipoglicemia abaixo de 30, esse paciente ele entra num estado incompatível até com a vida, né? Lá na emergência, né, eu trabalho também de vez em quando lá na sala vermelha, nós recebemos pacientes com hipoglicemia, a aparência deles é como se eles estivessem tendo um AVC. Então, o paciente ele perde aquele nível de consciência, né? Ele responde a nenhum tipo de chamado e muitas das vezes a gente pensa assim, ah, esse paciente ele teve até um AVC. Quando a gente vai ver, ele está o quê? Ele está com uma hipoglicemia. Então, sempre que os pacientes chegam para nós, além da monitorização multiparamétrica, nós fazemos a verificação da glicemia, tá? Justamente para poder afastar, né, outros diagnósticos. Então, ele apresenta esse estado, né, esses sintomas todos que eu falei, e nós fazemos um rápido aporte de glicose, seria em torno de 40 ml de glicose hipertônica, que daria 15 gramas mais ou menos de carboidrato, e fazemos esse reteste após 15 minutos. Já nos casos da hiperglicemia, nós teremos o quê? Acima de 250 miligramas por decilitro. Então, nesse caso, a gente faz a correção com a insulina regular, tá? Sempre de 2 em 2 unidades a cada 100 miligramas que a gente encontra no paciente, né? Por exemplo, 250, 350, 450, sempre de 2 unidades em 2 unidades a mais. A gente faz a verificação das cetonas, tá? O que que seria essa verificação de cetonas? Como que essas cetonas, esses corpos cetônicos, eles vão se formar? Quando o corpo ele queima gordura para obter energia devido à falta de insulina, tá? Então elas são substâncias ácidas, então a gente verifica a presença dessas cetonas principalmente na urina, tá? Quando ele apresenta esses dois estados, tanto de hipo como de hiperglicemia, não é ideal que ele faça o exercício físico, tá? Principalmente no caso do aparecimento das cetonas, porque o corpo ele está queimando gordura. Se ele está queimando gordura, o que está ocorrendo com a glicose? Ela está ficando totalmente na circulação. Ela não deveria ficar na circulação, ela deveria ficar lá no meio intracelular gerando energia. Tá tranquilo, meninos e meninas? Tá tranquilo? Tá muito rápido? Tá muito técnico? Tá tranquilo. Ah, então tudo bem. Gente, eu esqueci de dizer, dúvidas vocês podem levantar a mão e fazer no momento que elas ocorrerem, tá? Porque se Eu deixar, tinha eu falo o esquecido de tempo todo. perguntar Sim, fica à se você, vontade. é que a gente costuma deixar ou para o final, ou se você gostaria que a gente fizesse durante a apresentação. Então, tudo Olha, bem fazer as perguntas. pode fazer as perguntas durante a apresentação. Da minha parte é super tranquilo. Às vezes, o que que acontece? Às vezes a pessoa ela fica jogando a pergunta para depois, aí chega no final ela fala assim: ah, não vou perguntar não, tudo, depois vai demorando. Para mim é indiferente, tá bom?
Fiquem Tá à bom, vontade. combinado. Às vezes eu posso estar sendo muito técnico, às vezes eu posso estar sendo muito rápido, né? Então vocês têm que levantar a mão, né? Porque eu trabalho com o pressuposto que vocês já tenham algum conhecimento da área, né? Tranquilo, então? Podemos continuar? Pode sim. Ah, então tudo bem. Então, como eu estava explicando, né, a monitorização seria, né, ideal você pegar e fazer antes, durante e até 48 horas após, para ver se esses níveis glicêmicos, se eles estão mantendo lá em cima ou se eles vão cair, tá bom? Porque isso daí vai indicar muito, né, ah, a resposta à insulina que nós temos, né? Porque vocês sabem que nós temos a insulina que ela é circulante. Então, quando nós fazemos mais insulina no paciente, né? Nós estamos colocando algo a mais. Então, em alguns casos, a diabetes, ela não produz, né, essa insulina, em outros ela produz, mas ela é ineficiente, como a gente vai ver num slide posterior, tá? Qual que é o risco, principal dessas alterações glicêmicas no exercício? Seria a cetoacidose, tá? Seria a cetoacidose diabética, né? Com a insulina inadequada. Então, se o nosso paciente, né, ele tá realizando exercício físico e ele ainda assim está apresentando picos hiperglicêmicos, o que que nós devemos fazer? Ou fazer, num primeiro momento, a mensuração dessa glicemia para ver o quanto ela está acima, para poder escolhermos ou a alteração de dieta, nos que isso daí é possível, ou na alteração, né, na prescrição da insulina. Tá bom? Próximo, por favor. Agora vamos ver o estresse emocional e a hiperglicemia, tá? Ele vai ocorrer uma ativação simpático-adrenal, na qual nós temos a adrenalina e o cortisol elevado, tá? O cortisol, ele é um hormônio esteroide produzido lá nas glândulas adrenais, que tem, entre outras funções, prestem bastante atenção nisso daí, preparar o corpo para responder a ameaças físicas ou emocionais. Então, aumenta o nível de cortisol, tá? E aí você começa a ter as alterações na sua glicemia, tá? Eu sempre cito que lá no trauma, né, lá na sala vermelha, a gente recebe os pacientes de politrauma. Então, o paciente ele está numa situação de estresse tão grande que quando nós vamos fazer a verificação lá da glicemia, a maior parte dele está girando em torno de quê? De 130, 150, 180. E aí eu questiono vocês. Esse paciente, ele está numa situação de estresse emocional, tá? Nós vamos estudar mais profundamente isso daí. Então ele apresenta um pico hiperglicêmico, ele está lá em torno lá dos 150, 180. Vocês achariam que seria ideal fazer uma insulina regular nessa vítima de acidente? Vamos debater. Você pode repetir a pergunta de novo, Sim, por claro, favor? claro, claro. Ó, eu vou fazer o enunciado, tá? E aí a gente vai pensando junto, tá? Quando você tem uma pessoa que ela está num estresse emocional muito grande, por exemplo, uma vítima de acidente, um politrauma, né? Ele vai apresentar um pico hiperglicêmico. A primeira coisa que as pessoas vão pensar vai ser assim: vamos corrigir a glicemia desse paciente através da insulina regular? Aí eu questiono vocês: se esse paciente ele está com um nível de cortisol alto, tá? Ele está com dor, ele está estressado por conta de tudo aquilo que aconteceu. Vocês acham que seria viável fazermos a correção dessa glicemia através de insulina regular ou não? O que que vocês acham? Então, com o tempo ela se tornaria regular sozinha ou não? Então, você acertou. Com o tempo, ela vai voltar ao normal. Então, é uma medida que nós devemos sempre pensar, né? A menos que ele esteja acima de 250, não é ideal você fazer a correção dessa glicemia. Por quê? Se você fizer a correção dessa glicemia com insulina regular, o que que vai acontecer com o tempo? O paciente ele vai ficar
hipoglicêmico. Entenderam? Por isso que nessas situações extremas, a gente tem que ter um manejo com certo cuidado, tá? Porque a gente pensa assim, ah, não, ele está hiperglicêmico, vamos corrigir com insulina regular. Não é o ideal. O ideal é esperar passar o estresse emocional para ver se esse valor ele volta ao normal. Ele permanecendo, aí a gente pensa numa medida terapêutica mais agressiva, mas num primeiro momento não é o ideal. Entenderam? No estresse, ó, como vocês podem observar aí, ó, nós temos um aumento de até 30% dos valores normais. Entenderam? Então vamos pegar aí uma pessoa que ela esteja, que ela oscile em torno de 90, 100, você poderia pegar até 30% a mais do que isso daí numa situação de estresse. Entenderam? Então, o que que a Então gente vai. tem que, Sim, pode falar. então a gente tem que observar um contexto. Nem Sim, sempre porque está apresentando isso que já tem que controlar. Às vezes tem que sim, esperar e analisar a situação, às vezes é por causa do estresse que a gente sim, estava falando, então com tem que certeza. analisar. Sim, com certeza. Tá. Com certeza. Vamos afastar. O que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que ser o menos agressivo ao nosso paciente, o menos medicamentoso possível ao nosso paciente. Procurar sempre alcançar a homeostase através da própria fisiologia, tá? Então, nos casos da resposta glicêmica ao estresse, o paciente ele vai apresentar picos. A gente vai estudar isso daqui mais profundamente, né, nesse slide. Então, ele vai apresentar um pico. E depois, o que que vai acontecer? Conforme ele vai normalizando, né, ele vai ficando menos estressado, esse nível de cortisol vai abaixar. E aí, se você fez uma intervenção medicamentosa, o risco é de quê? Desse paciente ter a hipoglicemia. E eu não sei se vocês lembram que eu falei mais um pouco atrás, que a hipoglicemia ela vai causar rebaixamento de nível de consciência. E ela pode chegar em níveis incompatíveis com a vida. Uma glicemia abaixo de 30 miligramas por decilitro, ela é incompatível com a vida. Então, quer dizer, você pode piorar e muito a vida, né, do seu paciente se você não souber manejar isso. Entenderam? Sim. Muito bem. Então, o que que acontece? Que nem eu estava explicando, né? Você tem uma ativação simpática adrenal, na qual a adrenalina e o cortisol eles vão se elevando, tá? A adrenalina, lembra que ela vai fazer a vasodilatação, né? E o cortisol também, ele vai atuar, né, no corpo, preparando ele, né, para situações, né, de fuga. Então ele tem todo um contexto. Ele joga, né, ele joga essa glicose que deveria estar no meio extracelular, ele joga muito rapidamente para o meio intracelular e o contrário também ocorre devido, né, à atuação de outros hormônios, tá? Então a adrenalina, ela inibe a insulina e estimula a glicogenólise, tá? Hepática. O que que é a glicogenólise hepática? É a quebra do glicogênio armazenado no fígado em moléculas de glicose. Então você armazena glicose no fígado, tá? Então, a adrenalina inibe a insulina. Se ela inibe a insulina, lembra da insulina, da função dela, que é um hormônio que comanda a captação da glicose? Então, ela inibe a insulina. Ela inibindo a insulina, o que que vai ocorrer? Ela vai ficando, a glicose, ela vai ficando cada vez mais alta na circulação, tá? Então, ela estimula a glicogenólise hepática. O que que é a glicogenólise hepática? Ele quebra o glicogênio, tá? E produz mais moléculas de glicose. Então, quer dizer, por duas vias ela está sendo nessa glicose está sendo aumentada. O cortisol aumenta a gliconeogênese, tá? A gliconeogênese e a resistência à insulina. O que que é a gliconeogênese? É um processo metabólico, tá? Na qual você tem a síntese de novas moléculas de glicose a partir de precursores que não são os carboidratos. Vocês lembram bem lá da bioquímica, né? Do que acontece no nosso corpo, da geração de energia, que a primeira via não seriam os carboidratos, depois a segunda via de geração de energia seriam as gorduras e por último as proteínas. Então, o que que acontece? Você começa a criar glicose, né? Essa gliconeogênese a partir de outras substâncias que não essas. Quais seriam essas substâncias? O lactato,
tá? O glicerol e os aminoácidos glicogênicos. Então, você está percebendo que quando a pessoa ela entra no estresse emocional, você está tendo o quê? A inibição da atividade da insulina e o excesso de produção de glicose, né, por vários meios diferentes. Então, se você não tem a insulina funcionando da forma normal e você tem o excesso de glicose sendo produzida, o que que vai ter? Hiperglicemia, tá bom? Então, olha, tudo isso daí vai o quê? Resultar na hiperglicemia, principalmente na diabetes mellitus tipo 2, né? A monitorização deve ser rigorosa em situações de estresse agudo. Por quê? O que que acontece? A pessoa, às vezes, ela pode estar numa situação de estresse tão grande que isso daí pode demorar várias horas, às vezes até vários dias, necessitando uma intervenção, às vezes até de algum moderador de humor, alguma coisa mais assim forte para fazer com que o paciente ele volte ao normal. Então, seguindo aí, você tem o estresse físico ou emocional, você tem a ativação do sistema nervoso simpático que aumenta a adrenalina e o cortisol, vai fazer a glicogenólise hepática e a gliconeogênese. E tudo isso daí vai ter o quê? Um aumento na produção de glicose que vai levar à hiperglicemia. Conseguiram entender todo esse contexto? Ou carece de mais alguma Sim, explicação? Se eu, vocês eu quiserem, acho que sim. podemos, né? Então, basicamente, o que que a gente tem que entender nos casos do estresse? Que vai haver uma inibição da atividade insulínica, né? E vai ter um aumento na produção da glicose, quer seja no fígado, quer seja, né, de outros percursores que não sejam os carboidratos. Próximo, por favor. Diabetes, né, mellitus e diabetes mellitus tipo 2, né, diante do estresse. Na diabetes mellitus tipo 1, nós temos a glicemia muito variável, com risco de cetoacidose, tá? Na tipo 2, você já tem uma franca hiperglicemia e a resistência, ela é agravada. Essa resistência é a resistência à insulinoterapia, tá bom? Na diabetes mellitus tipo 1, nós temos a ausência total de insulina endógena, tá? Já na 2, a gente tem uma produção insuficiente, porém, a gente tem, além disso, a resistência insulínica, tá? A monitorização e ajustes, ele deve ser específico para cada tipo. Lembre-se que na 1, a gente tem a ausência total de insulina endógena. Então, a gente vai precisar o quê? De uma carga de insulina cada vez maior, principalmente nas situações de estresse. Geralmente, a gente faz a associação da regular com a, a insulina, né? Que a gente. Aí existem vários tipos de insulina, tá? Não adianta até aprofundar muito, mas geralmente a gente faz a insulina regular, né? Associada com outro tipo de insulina. Já na 2, a gente tem a produção insuficiente, tá? E além do mais, a gente tem a resistência à insulina. Além do pouco que a gente produz, o corpo ainda vai ficando resistente, tá bom? Próximo, por favor. Então, aqui a gente tem essas duas características, tá? Já na diabetes tipo 1, quais seriam a característica da insulina, né? Na diabetes tipo 1, ela é ausente, na 2, ela é presente, porém, ela é insuficiente. Qual que é a resposta ao estresse na diabetes tipo 1? Ela é muito variável, ela pode gerar tanto a hiperglicemia, como às vezes, o que que acontece? O paciente ele pode ficar em agitação psicomotora, consumir uma quantidade grande dessa glicose, né? E aí a glicemia dele abaixa. Então, ela é muito variável. Já no caso da diabetes mellitus tipo 2, a gente vai ter sempre a hiperglicemia. Tá? Isso daí serve até de diagnóstico diferencial, como vocês podem ver. Como que o paciente ele responde ao estresse? Está respondendo de forma muito variável, hipoglicemia ou hiperglicemia? Então, ele pode estar lá na diabetes tipo 1. Ele responde somente com hiperglicemia? Então, ele tem diabetes tipo 2. Tá? Isso daí nos casos não diagnosticados. Tá? Qual que é o principal risco da diabetes mellitus tipo 1 nas situações de estresse? O paciente entrar em cetoacidose diabética, tá? Que vai ser hipernocivo para o córtex cerebral, principalmente. Já
Na diabetes mellitus tipo 2, ele entra na síndrome hiperglicêmica, tá? Hiperosmolar. O paciente ele também tem rebaixamento de nível de consciência, porém o que que acontece? Essa glicemia ela baixa muito mais lentamente. Inclusive, a gente entra até, não sei se vocês conhecem, com bomba de insulina, tá? Faz 10 unidades de insulina regular em 100 ml de soro fisiológico e aí a gente pega e vai infundindo no paciente para forçar isso daí de uma forma mais radical que ela abaixa, tá? Qual seria a conduta, né, da diabetes tipo 1? A gente faria o controle da insulina, já na diabetes tipo 2 seria o controle metabólico, tá bom? Então, a gente faz a insulina, a gente faz ela subcutânea, né, que seria na tipo 1. Já na tipo 2, a gente entra muito mais agressivamente através das bombas de insulina. Então, como vocês estão percebendo, o estresse, né, as situações emocionais extremas vão alterar muito a resposta, né, metabólica dos nossos pacientes. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Principalmente nos casos de agitação psicomotora. Né? O paciente ele fica muito exacerbado, ele pode consumir uma quantidade grande de glicose por conta disso, né? Devido ao movimento e tudo mais, e aí ele tem a resposta das mais variadas baseada na doença de base dele, sendo diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, tá? Próximo, por favor. Qual que é o manejo clínico multiprofissional? No que tange ao nutricionista, seria o planejamento, né, da ingesta de carboidratos, uma estratégia nutricional mais variada e a reeducação alimentar. Já o médico caberia o ajuste da insulina, sendo a prescrição individualizada e o manejo do estresse glicêmico. Às vezes, né, entra aí até o uso de psicotrópico, como eu falei, tá? Então, seria o manejo desse estresse glicêmico. Para a enfermagem, né, o enfermeiro, monitorização ahn, com a glicemia, né, capilar, a educação do paciente e o reconhecimento de sintomas, porque lembra que agora há pouco eu falei que cada um reage de um jeito diferente, né? Seria essa monitorização com a curva glicêmica, através da glicemia capilar, né? Já o fisioterapeuta e educador físico seria a prescrição de exercícios, para que não haja, né, uma exacerbação desses exercícios, levando o paciente à hipoglicemia ou à hiperglicemia em alguns casos, tá? A supervisão e o timing alimentar adequado, porque o que que acontece? Muitas das vezes o paciente ele pega, ele faz uma ingesta glicêmica muito alta e vai fazer o exercício. Então, o que que acontece? Ele faz um pico muito grande e depois ele baixa de uma vez. Então, para o corpo acaba sendo terrível, tá? Então, ele deveria fazer o quê? Uma reeducação desses horários, tá? Então, o fisioterapeuta e educador físico escolheria o melhor horário para ele fazer esses exercícios físicos, tá bom? Próximo, por favor. Nós temos esses protocolos clínicos, tá? E esses algoritmos aí que a gente pode seguir, tá? No caso dos exercícios físicos, o ideal seria antes fazer a mensuração dessa glicemia capilar. O uso de carboidratos, esse valor aí de 100 foi pré-edição, tá? Na verdade, o que seria? Seria o carboidrato se a glicemia estivesse abaixo de 70, tá? Não é esse valor de 100, tá? Perdoe, porque ele foi eu passei o arquivo, né, antes de ser editado, mas eu editei ele depois. Então, o que que acontece? Você faz a mensuração da glicemia do paciente, né? Ele está abaixo de 70, o que que você faz? Dá glicose para ele, tá? O ideal seria fazer o monitoramento de 30 a 60 minutos, a cada 30 ou 60 minutos, tá? No final, eu vou só fazer uma questão. No caso da hipoglicemia, o ideal seja você tratar com 15 gramas de carboidrato e fazer o reteste após 15 minutos, após fazer a monitorização até 48 horas, tá? E fazer o ajuste da insulina e repor carboidratos na medida do necessário. Me responde uma coisa.
qual pessoa vocês conhecem que em situação normal ou às vezes até indicada faz a monitorização da glicemia a cada 30 ou 60 minutos de atividade física? Olha, Eu acho eu faço academia há muitos anos. Eu nunca vi. Se alguém já que viu alguém nunca vi fazer também, não. se Nunca alguém vi. já viu fazer essa monitorização, mas esses daí são os protocolos, né? Que as instituições internacionais indicam, né, para fazer nesses casos. Então, o ideal seria fazer isso, tá? Fazer uma curva glicêmica, né? A cada 30 ou 60 minutos de atividade física, porque aí você teria um valor extremamente próximo e real da situação do paciente, né? Então, vamos supor que um paciente, ele pode ter variações na glicemia, ele pode, às vezes, queimar muita glicemia no começo do exercício e depois manter esse nível, ou às vezes ele entra num nível X e depois no final do exercício. Geralmente, quando a pessoa ela faz musculação e depois ela faz exercício aeróbico, o que que ela tem? Ela tem diferentes níveis de consumo de glicose. Lembra, né, que a gente tem o GLUT4 que está presente lá no músculo. Então, se você superexcita esse músculo, o que que vai haver com esse GLUT4? Ele não é uma proteína que vai executar a entrada da glicose na célula. Se o músculo está superexcitado, o que que vai ocorrer? Vai ter uma alteração nessa permeabilidade glicêmica, concordam? Então, ele vai ter variações de níveis glicêmicos no começo, no meio e no final do treino dele. Tá? Então, por isso a gente tem que pegar, né, a pessoa que for o prescritor, que faz o acompanhamento, geralmente o endocrinologista, ele tem que ter acesso a esses valores para ele poder mensurar, né, tanto o uso da insulina ou então passar para o nutricionista e fazer uma reeducação alimentar, tá bom? No caso do estresse, a única determinação que a gente tem é fazer a insulina se glicemia acima de 180 miligramas por decilitro, tá? E, evidentemente, tratar das causas desse estresse. Porque o que que ocorre no caso do paciente que ele tem alteração glicêmica por conta de estresse? Trata-se somente de forma sintomática. O paciente apresenta o pico hiperglicêmico, vai lá e faz insulina regular, mas você não trata a causa dele. Então, aí o que que acontece? Ocorre a necessidade de haver um manejo com psicólogo, com psiquiatra, às vezes o uso até de um moderador de humor. Tá bom? Próximo slide, por favor. Então, aqui nós vamos ter uma síntese de tudo aquilo que a gente falou, tá? Eu pedi pro IA e o IA fez até bonitinho, né? Mas assim, não sou artista, mas aí ele resumiu de forma bem sucinta, né? E bem fácil da gente poder entender, tá bom? Então, no caso do exercício físico, nós aumentamos a sensibilidade à insulina, diminuímos a captação de glicose e ocorre o quê? A redução da glicemia na maior parte dos casos. No caso do estresse, né, nós temos a liberação dos hormônios contra reguladores, né, o que que seria um hormônio contra-regulador? Principalmente cortisol e adrenalina, que faria o aumento da glicemia, tá? Devemos ter o quê? Monitoramento para encontrarmos o tratamento ideal através do quê? Do ajuste de medicação ou do estilo de vida, tá? Esse monitoramento, tratamento, ajuste de medicação e alteração do estilo de vida, ele serve tanto para a hipo ou hiperglicemia causada pelo exercício físico, como pelo estresse emocional, tá bom? Próximo, por favor. Só para finalizarmos, agradeço a vocês, tá? E eu terminaria com essa frase: conhecer a fisiologia da glicemia é transformar exercício e cuidado em ferramentas terapêuticas seguras, tá? Guardem bem isso, a gente tem que conhecer a fisiologia da glicemia, tá bom? Estamos abertos para debate e dúvidas. Eu fiquei com uma dúvida. Quando fala Sim, sobre um monitoramento, é para sim. qualquer pessoa ou é só para quem apresenta hipoglicemia ou hiperglicemia? Olha, eu diria
hoje em dia, que antes de você iniciar uma atividade física, uma rotina de atividade física, você fizesse um exame glicêmico pré e pós. Para quê? Para você ver se você está mantendo essa queima ou esse acúmulo de glicemia em níveis fisiológicos, porque você pode estar num estado de pré-diabetes induzida pelo exercício físico, entendeu? Lembra que eu falei há pouco que você tem diferentes níveis de consumo e acúmulo de glicose durante o exercício? Então, vamos supor que você entre no exercício físico, você vai lá, toma o seu café da manhã, geralmente pós café da manhã, você vai estar lá em torno de 100, às vezes até 120, fazendo essa retenção de glicemia. Vamos supor que no meio do exercício físico, esse seu nível glicêmico ele aumente. Então, você está no estado de pré-diabetes. Você está vendo que você está ficando resistente à insulina? Ao exercício físico, normal no exercício físico não seria você ter uma quebra nessa glicose? Então, se você começar a apresentar níveis maiores de insulina, de glicose durante o exercício físico, você pode estar no estado de pré-diabetes ou até mesmo diabético e não ter sido, né, diagnosticado. Agora, vamos supor que você queime muito rapidamente essa glicose, logo no início do treino. Então, também tem alguma coisa errada. O que está ocorrendo com esse metabolismo da glicose? Você está tendo uma hipersecreção de insulina? Então, o ideal é que toda a pessoa faça uma monitorização antes de iniciar uma rotina de exercícios físicos, faça uma antes e uma depois, né? Seria o ideal, mas muito pouco provável que as pessoas façam. Agora, já quando o paciente ele tem o diagnóstico de pré-diabetes e tem o diagnóstico já confirmado diabetes tipo 1 ou tipo 2, principalmente no tipo 2, né, onde a insulina ela é praticamente inexistente, então aí você tem que fazer, né, o ideal é que você faça antes e depois a verificação dessa insulina, tá bom? Tá bom, Satis- obrigada. Grato, Eu tenho uma dúvida. Por fique à exemplo, vontade, um caso hipotético, outra vez também pode acontecer. Por exemplo, a gente tá no parque certo? e não só a pessoa tá fazendo exercício físico, mas a gente também não sabe, às vezes, se ela tá em jejum ou se ela comeu alguma coisa pra ir. Aí a Hum, pessoa mede a glicemia dela. O que ela uhum. comeu, o que ela não comeu, se ela foi em jejum, ali na hora, junto com o exercício físico, pode dar alguma alteração ali na hora. Ou às vezes ela sofreu um estresse emocional anterior e foi fazendo exercício físico. Certo, É, Seria importante perguntar a ela o que aconteceu e isso, como fala, isso influenciaria na glicemia dela? com Não só certeza, o exercício físico? com certeza. O que que acontece? Você vai estar lidando, vamos pegar especificamente nessa situação que você falou. Você está lidando com pessoas da qual você não conhece. A pessoa ela pode ter se alimentado, como ela pode não ter se alimentado. Ela pode estar debaixo do sol, o que além da queima da glicose ainda vai causar o quê? Pode causar a desidratação. Então, você soma isso. Vamos supor que a pessoa também ela passou por um estresse emocional. Então você tem toda uma gama de situações que está influenciando naquele momento. Vamos supor que a pessoa está lá e ela passa mal, tá? Ela está lá, vamos supor que ela chega lá no stand, olha, eu estou passando mal, estou sentindo que o mundo está girando, eu estou sentindo que eu vou desmaiar e tudo mais. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar, colocar essa pessoa numa posição confortável, o ideal é que ela esteja deitada. Não é ideal que você dê água logo de cara para essa pessoa. Então, o que que a gente vai fazer? Através da entrevista, se ela conseguir responder, se ela não tiver uma síncope, né? Porque muitas das vezes, quando a pessoa já chega falando isso, logo ela já tem uma síncope, né? O ideal é que você tenha essa soma de fatores bem observados, né? Agora, o que que acontece? Muitas pessoas também mentem, né? Então, o que você encontrar lá na hora vai ser soberana para determinar o tratamento que você vai fazer, a medida que você vai fazer. Vamos supor, a pessoa ela está com uma glicemia abaixo de 70,
né? O ideal seria que fosse, ministrado na pessoa 40 ml de glicose hipertônica a 50%. Só que lá na hora, muito provavelmente, você não vai ter isso. Você vai ter que fazer um acesso e tudo mais. O que que você vai indicar para fazer? Gente, existe uma medida muito prática. Chupa bala e tomar Coca-Cola. A Coca-Cola tem um efeito excelente, porque ela tem o quê? Eu falo que ela tem combustível e comburente. Ela tem o quê? Ela tem glicose em grande quantidade e ela tem cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso central, tá? Eu, como emergencista, o que que eu falo? Que o que determina o nosso atendimento como emergencista é a cena que a gente encontra. Então, a gente encontrou um paciente hipoglicêmico, a gente não tem como fazer acesso nele naquele momento. A gente não tem como fazer nada. O paciente ele está conseguindo, a vítima está conseguindo engolir, dá uma Coca-Cola para ele, ou põe ele para chupar uma bala, que você vai conseguir um nível glicêmico até você levar ela para um hospital. Entende? Mas isso daí que você falou, que a gente tem que entender todo o contexto da pessoa, tem que entender todo o contexto, tá? Porque senão, você não vai saber o que que você vai ter que fazer, tá? Às vezes a pessoa está estressada, a glicemia está baixa, é mais fácil de você reverter do que um paciente que já é diabético, né? E está com uma hipoglicemia, tá? Deu para entender o contexto? Deu sim. Ainda mais nessa parte de, tipo, se a pessoa tá com hipoglicemia, o que fazer na hora. É, Deu, vai esclarecer certinho. Obrigado, viu? certo. Né? Se você não tiver Coca-Cola, água com açúcar, tá? Certo. Num primeiro momento, a gente não dá água, porque o que que acontece? Se a pessoa tiver uma síncope, ela pode afogar e broncoaspirar, tá? Mas num primeiro momento, a gente procura entender totalmente a situação, tá? Próximo, por favor. Se é que tem próximo. Andressa, eu acho que podia só terminar a apresentação aí para a gente ver o rostinho aqui. Eu acho que o Vitor estava de com a mãozinha na fila aí. Opa, boa noite. Vocês Opa, estão conseguindo me ouvir? sim, Vitor, fique à Sim, vontade. Opa, primeiramente é parabenizar o Janderson pela apresentação, foi uma apresentação muito boa. Eu fiquei. Grato, O nosso evento ele vai ser feito no horário da manhã e certo? os níveis glicêmicos eles vão alterando conforme o ciclo circadiano. Tem alguma Sim. recomendação ou algum melhor horário para o exercício físico ou não para pacientes com diabetes? Olha, eu diria que é muito variável. Na verdade, isso daí é muito variável. Porém, o que que a gente nota? O que nós notamos é que durante o período da manhã é mais comum desses pacientes diabéticos fazerem hipoglicemia. E no período da tarde eles fazerem hiperglicemia. Muitos, o que que acontece? Acorda de manhã. Cansei de receber paciente lá, lá na sala vermelha com hipoglicemia severa e eles falam assim: ah, eu não consigo comer nada de manhã ou eu não consigo tomar café da manhã. E aí ele pega e vai lá e faz o exercício físico. Ah, mas eu sempre fiz exercício sem café da manhã e nunca passei mal. Um belo dia ele pega e passa mal. Então, para paciente, aí você tem que ter um certo manejo, né? Indicar para o paciente o café da manhã balanceado e a atividade física, né? Ou então, no período da tarde, ele fazer a atividade física, porque o que que ele vai ter? Estatisticamente, a maior parte das hipoglicemias são no período da manhã e as hiperglicemias no período da tarde. Então, a hiperglicemia, ela pode evoluir muito rapidamente para um estado de cetoacidose metabólica, já a hiperglicemia para o rebaixamento de nível de consciência. Os dois vão ter alteração de nível de consciência, mas a hiperglicemia ela vai ter um efeito muito mais maléfico para o nosso paciente do que a hipoglicemia. É muito mais fácil você reverter uma hipoglicemia do que uma hiperglicemia. Então, que nem eu estou te falando, durante o período da manhã, estatisticamente, nós temos mais casos de hipoglicemia e no período da tarde, mais casos de hiperglicemia. Então, isso daí vai muito do manuseio do endocrinologista, tá? E também do educador físico, tá? Ao meu ver, é, eu indicaria para pacientes diabéticos o exercício físico no período da tarde. Ao meu ver, né? Se me fosse pedida essa opinião, tá? Agora, o evento de vocês é de manhã?
Ou é à tarde? De manhã, de manhã. De manhã. Então, vocês vão prestar bastante atenção nos níveis de hipoglicemia, mais os casos de hipoglicemia, tá? Porque se o paciente, presta bastante atenção também nisso daí, se o paciente diabético, ele está com hiperglicemia no período da manhã, logo você entende o quê? Que ele está refratário ao tratamento ou ele está tratando com uma subdose de insulina. Vocês concordam? O que que vocês acham? Se o paciente, no período da manhã, ele já está tendo hiperglicemia, quer dizer que ele não fez uso ou está fazendo uma subdose. Entenderam o raciocínio clínico? Respondida a sua pergunta? Opa, respondido, respondido. Obrigado. Ok, grato. Mais alguém quiser? Estou aberto. É, eu queria saber, assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma bagagem, um estresse emocional, teria algum um exercício físico em específico que é mais indicado para essa pessoa, para alguém que, tipo, é muito nervoso e poderia ajudar? Olha, primeiramente, seriam os exercícios respiratórios, tá? Exercícios respiratórios, oxigenação do cérebro ajuda muito a diminuir isso daí. Respirar 10 vezes, né? Inspira, né, pela narina e expira pela boca, tá? Primeiramente, estabilização do estresse. Depois, quando a pessoa ela está muito agitada, é meio complicado a gente falar de. Se ela está agitada, logo a gente entende que o nível de adrenalina e o nível de cortisol dele está alto, não tá tranquilo? Então ela está super excitada. Então você não vai fazer algo para aumentar essa excitação. Então o ideal é você indicar que ela não faça exercício físico. Entende? Porque você vai aumentar a adrenalina. Então, o ideal é que ela faça exercício respiratório, exercício de relaxamento, tá? É, geralmente, né? Até eu já vi isso daí com educador físico. O paciente ele está muito agitado, né? Você vai pedir para ele inspirar e expirar 10 vezes com a mão na região do externo. Porque isso daí vai fazer o quê? Com que ela sinta, né, essa frequência cardíaca, né, e ela vai, conforme ela vai sentindo que ela vai diminuindo, ela vai, já vai se acalmando. Então, não é indicado haver a supraexcitação, e sim o relaxamento, tá? Não é indicado. Porque, veja só, você vai aumentar a adrenalina se você fizer exercícios físicos quando você estiver nervoso, né? Tem gente que fala assim, ah, treinei com ódio hoje na academia. Quer dizer, ela treinou pesado. Isso daí é extremamente maléfico para o corpo, porque ela vai aumentar o nível de cortisol, ela vai aumentar o nível de adrenalina, e aumentou o nível de cortisol, aumentou o nível de adrenalina, o que que ocorre com a insulina? Você diminui a ação dela e aumenta o quê? A geração de glicose por outras vias além daquela que você já está circulante. Então, a tendência da pessoa que treina com ódio, que treina, né, com raiva, é de quê? É de pegar e fazer um pico hiperglicêmico. Entendeu? Sim, obrigada. Certo? Espero ter sanado aí a sua dúvida. Próximo. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguém quiser fazer perguntas? Puxa, Anderson, a sua câmera, eu não sei se está propositalmente desligada ou se desligou e esqueceu de ligar na hora da Uau, apresentação. deixa eu ver. Ah, voltou. Não sei, estava desligado ali em cima. Acho Ah, que então, acabou. podia ter avisado antes, né? Ah, Desculpa. perdoe, perdoe, perdoe. Mas eu acho que, assim, de forma geral, o que que a gente tem que ter em mente, né, Janderson, é que para uma pessoa que não tem diabetes nem tipo 1, nem tipo 2, a tendência da glicemia é ela se manter. Pelo menos até Sim, 1 hora e meia, a gente tende a uma manutenção da glicemia s- durante o exercício.
justamente pelo que o Janderson explicou. Primeiro, a principal fonte de glicose que a gente utiliza durante o exercício é o glicogênio intramiocilular, ou seja, o que está lá dentro do seu músculo. O músculo capta glicose da corrente sanguínea? Capta, mas é pouco, tá? Ele não consegue captar muito. Por quê? Porque a insulina cai. Ele bem explicou os hormônios contrarreguladores, né? As Uhum. catecolaminas, o glucagon, o GH, cortisol, eles aumentam, estimulando gliconeogênese e glicogenólise. Por que que a gente não tem hiper? Porque o músculo capta. Professora, mas como que o músculo capta se a insulina está baixa? Por vias independentes da ação da insulina. E é a única situação que o músculo consegue captar glicose por vias independentes da ação da insulina, né? Perfeito. A gente tem ativação do GLUT4, aí tem aumento de cálcio intracelular, aumento de AMPK. Então, nós temos mecanismos moleculares que são ativados durante a contração muscular que fazem o GLUT4, que o Janderson explicou para a gente, translocar para a membrana. Então, Perfeito. mesmo a insulina estando baixa, o músculo capta a glicose por vias independentes da ação da insulina. É exceção que acontece durante o exercício, tá? É uma exceção. Em outras situações, o músculo é dependente da insulina para captar a glicose, menos durante o exercício, por essas vias de sinalização intracelular. Então, a maioria vai tendenciar essa manutenção, né, Janderson? A gente sabe que pelo Sim. menos até 1 hora, 1 hora e meia de exercício físico, a gente não precisa nem fazer ingestão de glicose, de nenhum tipo de bebida glicosilada, porque o que a gente tem de glicogênio intramuscular já é mais do que suficiente. Professora, e o que o músculo capta da glicose, de glicose do sangue? O Jandes explicou, você tem hormônios, por isso que chamam contrarregulatórios. Enquanto o músculo está captando, os outros, né, insulina, glucagon, cortisol, GH e catecolaminas, estão estimulando a gliconeogênese e glicogenólise, tá? Então, Perfeito. devolvendo parte dessa glicose para o sangue, Perfeita né? explicação. Obrigada. E o Nada. diabético? O diabético, a gente vai estar fazendo bem, né? A maioria das vezes ele fazer exercício. Por quê? Porque quanto a glicemia está um pouquinho maior, o exercício tende a captar mais, a corrigir essa glicemia. Tanto é que ele fala, olha, a sensibilidade insulínica fica aumentada mesmo após o exercício físico, né? Aí, Anderson, quando a gente trabalha com diabético, e de vez em quando a gente orienta uns trabalhos lá de mestrado, doutorado com diabéticos, é a única vez que a gente realmente monitora essa glicemia, viu? Antes, durante e depois. A Foi hora o que que eu você falei. perguntou, Eu acho eu muito pouco posso falar quando eu provável. tô com diabético. Ué, porque as pessoas normais, elas têm a ideia assim, não, vou só fazer o exercício físico, pronto, acabou. Não, é o ideal que ela tenha, né, que a pessoa normal, ela pode estar começando a apresentar alterações, né, tanto de resistência à insulina, como não produção de insulina, ela pode começar a apresentar isso daí nesse tipo de situações, quando demanda uma absorção maior ou menor, aí que você vê que está totalmente desregulado. É justamente na situação de necessidade, né? Ou a não necessidade, né? Que você vai ver que esses níveis de insulina estão sendo, ou a pessoa está ficando resistente, ou simplesmente não está mais produzindo, ou está produzindo de forma ineficiente. Super importante isso daí. Né? Eu, por exemplo, faço atividade física há muito tempo, nunca fiz um, um destro nem antes nem depois. Deveria, né? Olha, eu falando de uma coisa que eu deveria já ter feito. Mas assim, é feito do exercício físico em longo prazo também é melhorar essa sensibilidade, né? É, sim, Então, tanto é que a gente tem atletas que começam a evoluir para uma hipoglicemia, porque se aumenta muito a transcrição gênica do GLUT4, sim. então, para pouca insulina, vai um monte de GLUT4 translocar e vai captar aquele tantão de glicose de uma vez só, né? É, ué, Mas ele seria faz. bom, né? Uma vez na vida, outra na morte, fazer, É, né? Um destro, e, mas e minha mãe, ela é diabética, né? Aí eu tô achando, não, amanhã, quando eu for pra academia, eu vou fazer um antes e um depois. Vou ver como é que vai ser. E aí eu acho que lá no parque, acho que assim, eu acho que a preocupação maior é o que ele falou mesmo, se a gente pegar uma hipo, É, né?
próximo a 70, né? Aí eu acho que é É, preocupante mesmo. E eu achei ótimo você falar da Coca-Cola, né? Para os nutricionistas de plantão, aí a gente tem um pessoal. Mas é um pronto atendimento, né? Porque, seria, igual você falou, é até o que você eu tô te correr para o falando. hospital, É uma medida. Assim, eu penso como emergencista, né? Isso daí eu falei como isso, emergencista. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que manter essa pessoa estável. Se ela está conseguindo deglutir, gente, dá uma Coca-Cola para ele, pronto, acabou, sabe? Você vai conseguir, você vai fazer um pico glicêmico, a pessoa ela vai dar aquela estabilizada, leva ela para outro atendimento, né? Aquilo ali não isso. vai ser definitivo, mas leva ela para o atendimento, E é aquela tá? regra dos 15 e 15, né? 15 gramas de carboidrato, acompanha 15 minutos, Isso, 15 gramas de isso, carboidrato, sempre de acompanha 15 15 em minutos. 15. Fez a Coca-Cola, dali a 15 minutos você verifica a glicemia dele. Se ele continuar hipo, aí tá mais complicado, né? Aí é É internação. isso. E a hiperglicemia, se ela estiver muito elevada, né, igual você falou, a gente não vai conseguir fazer Não, cetonúria lá. A gente não não, vai ter fita para medir é, não cetônicos, vai, não. mas só se ela estiver muito elevada, né, que a gente Acima de teria essa 250, preocupação. Porque caso contrário, as últimas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes se tá 250 e cetonúria negativa, você treina o paciente, né? Lógico, com É, cuidado, isso. monitorando, né? Tem Agora, até um slide que cetonúria fala isso. positiva é Cetonúria positiva é totalmente contraindicado. contraindicado, porque a Sim, oxidação lipídica vai aumentar mais, né? vai, E a produção de sim. corpos cetônicos aumentar ainda mais. Sim, aí o paciente vai apresentar aquele hálito cetônico e tudo mais. Verdade. Perfeito. A Lérida tá com a mãozinha levantada. É uma nutricionista, uma estudante de nutrição, a Lérida. Lérida, Acho se que ela vai quiser. falar da Coca-Cola. É que nem eu falei, eu penso como É emergencista. lógico. E naquele momento é o que a gente tem É que o que você pensar, tem, né? ué. Lérida, quiser falar Lérida, alguma fica à coisa? vontade, meu bem. Será que ela tá tentando ligar o áudio? Aguardemos. A gente não tá conseguindo te ouvir, tá? Se você quiser escrever, Lérida, no chat a gente lê. Uhum. Mestra, a maior No parte. chat não tem como ela escrever, Ah, porque é só não? para quem você permite. Por exemplo, eu, a Maju. Ainda a Ah, gente tem tá. que ver isso, que o chat não tá sendo difícil escrever. Hum, Ah, então depois é bom saber que depois eu vou colocar pelo menos todo mundo da Alices, porque aí se acontecer isso, né, eles têm acesso. Eu não Ô, sabia Lérida, disso. se quiser mandar no grupo, a gente faz a pergunta aqui por você, ou a gente comenta aqui por você. É, no WhatsApp mesmo da Alice. pode ficar à vontade. Mestra, a maior parte dos membros da liga são de qual curso? Ou é multi, assim, bem É variado? multi. Multi. Uhum, Tem tudo da bem. enfermagem, nutrição, psicologia, educação Uhum, física, importante. medicina. Que bom, fico feliz. Ela Eu esqueci, mandou no enfermagem, eu já grupo, falei, né? Eu falei, esqueci de É, alguém, gente? eu procurei fazer bem nutrição, abrangente, né, para a não medicina, desmerecer. psicologia, então acho que Não, foi todo mundo. Ela foi falou que ótimo, assim, Janderson. Eu acho que você Sim. conseguiu, acho que todo mundo foi vendo ali a aplicabilidade Eu ali da procurei onde vai estar costurar todo trabalhando. mundo. É. Foi ótimo. Sim, pode falar, Maria Júlia. na nutrição é a mesma recomendação, bala e coca. Isso. E tem os cardápio também, né? Porque os cardápio, ele já vem lá Sim, ele já vem. mensurado, Isso, a quantidade ideal, quantidade de né? carboidrato, É, a quantidade ideal, isso mesmo. mas é carboidrato alto índice glicêmico ali, na hora Na hora a gente se vira com o que tem. Ué. Nossa. Quantas vezes eu já trabalhei no SAMU de Belo Horizonte, né? Trabalhei um ano lá. Quantas vezes eu peguei caso de hipoglicemia e, tipo, não tinha nada pra gente fazer, tava num local totalmente ermo. Até pegar, fazer acesso, não, tem uma Coca-Cola aí? Dá uma Coca-Cola pra pessoa. E volta mesmo. Porque ela, é que nem eu falei, é combustível e comburente. Tem cafeína e tem açúcar em grande quantidade. Então, quer dizer, a pessoa dá um boom no cérebro da pessoa que volta mesmo. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação?
Alguma pergunta? Autógrafos só com o meu manager. Professor, empresário. Sim, pode falar? Quem falou, Acho que a Mariana professor? estava rindo. Sim, Nádia, a É, gente podia tirar uma foto pra já postar hoje, né? Fiquem à Vamos. vontade. Quem puder quem abrir a puder abrir câmera aí. câmera, Deixa eu colocar, ficar numa pose assim, mais formal. Quem que vai fazer o print? Quer que eu faça? Você vai fazer, Mariana? Pode ser eu, que aí eu já posto, peraí. Vou falar 3, 2, 1. 3, 2, 1 e... Foi, gente. Obrigado. Ótimo. Obrigada, Gente, Janderson. A gente que te brincadeiras agradece, à viu? parte, tá? A gente fala Foi sério, ótimo. mas a gente tem que dar aquela quebrada também, né? Quebrada, né? Eu acho que Tá foi uma certo. noite de grande aprendizagem. A gente vê uma Eu aplicabilidade muito eu grande fiquei disso tudo que você agraciado, falou. havendo necessidade, havendo, né, se vocês quiserem também, a gente pode falar outros assuntos que sejam relevantes, tá? Ah, vai ser um prazer, viu? Tá? Também um dia quiser, também algo presencial, por exemplo, vamos supor que um dia vocês queiram fazer uma prática relativa a isso, tá? Como que a gente vai fazer a abordagem de um paciente?